em nome da Escola Superior de Advocacia Nacional, eu agradeço muito a disponibilidade, um dia de feriado, né, nós estamos aqui podendo conversar um pouco sobre os desafios dos tribunais de contas em relação às condições de contratação nesses tempos de pandemia. Conselheiro César, eu começo indagando a sua pessoa. Temos aí um ambiente de tempestade perfeita, vultosos recursos sendo liberados para contratações emergenciais, uma condição de contratação diferenciada, onde os mecanismos de controle são, de certa medida, flexibilizados e onde há uma tendencial sobrecarga em termos de volume de contratos a serem auditados. Eu queria começar perguntando o que é que nós vislumbramos pela frente em termos de desafio. Muito boa noite, conselheiro César, eu lhe passo a palavra. Boa noite a você, ao colega conselheiro Valdecir Pascoal e a todos aqueles que agora nos acompanham. Eu tenho muita satisfação de participar desse encontro, o advogado militante que fui antes de ingressar nos quadros do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, e também pelo fato de participar de um diálogo com uma pessoa muito querida para mim, que muito respeito e admiro, que é o conselheiro Valdecir Pascoal, uma referência no controle externo brasileiro. Nós, de fato, fomos escolhidos por essa verdadeira tempestade, embora já se tivesse notícia da Covid-19 há alguns meses, mas tudo se precipitou e isso está impactando, evidentemente, de maneira muito intensa na administração pública da União, dos estados e dos municípios. E, particularmente, nesses dois entes, os estados e os municípios, que executam boa parte das ações e serviços públicos de saúde nesse país. Aliás, quando nós vamos verificar o desempenho dos estados e municípios, dos seus investimentos nessa política pública, nós vemos que há um gradativo aumento da participação, sobretudo dos entes locais, dos municípios, no conjunto das despesas do país em ações de serviço de saúde. Então, nós que fazemos o controle externo no âmbito dos estados e dos municípios, particularmente, temos um olhar, evidentemente, muito atento. Estamos com dificuldades, digamos, operacionais, porque esse processo também impacta nos trabalhos de auditoria, de fiscalização, mas isso não nos impede de atuar do ponto de vista do Conselho, da atuação do Ministério Público junto às nossas casas e do nosso corpo técnico, que é muito atuante, muito atento, muito qualificado. E você tem uma tempestade perfeita, como você disse muito bem, você tem a necessidade do gestor gastar mais, sobretudo na área de saúde, racionalizar outros gastos adiáveis e até supérfluos, e, ao mesmo tempo, no cenário de queda de arrecadação. Já se tem hoje um impacto nas receitas de ICMS, no imposto de renda, no IPI, no ISS, no âmbito dos municípios, no IPTU, uma queda de receita e você tendo que esse desafio de gastar mais para poder salvar vidas. E aí um grande desafio do gestor, primeiro, que eu queria falar aqui rapidamente, é o desafio das escolhas. Se você no dia a dia, em condições normais, temperatura e pressão, já tem o desafio de escolher porque os recursos já são escassos, quanto mais no contexto desse de queda abrupta da arrecadação. Por outro lado, a gestão, o Estado, de uma maneira geral, tem um papel também importante de compensar, sobretudo a União, a gente pode falar disso mais à frente, mas sobretudo a União, que tem uma capacidade de endividamento e até de emitir moeda, utilizando a política fiscal e monetária, de poder compensar estados e municípios temporariamente, é bom que se diga, não podemos fugir do tema ajuste fiscal de tempos normais, que é necessário, mas agora o Estado assume um outro papel de realmente de fazer uma política que os economistas chamam de política anticíclica ou contracíclica, que é de transferir renda para os mais vulneráveis e ajudar a compensar estados e municípios, e isso está ocorrendo e está em discussão no âmbito do Congresso Nacional. Quanto ao controle dos tribunais de contas e ao controle, de maneira geral, tanto do Poder Judiciário, dos tribunais de contas, dos ministérios públicos, do controle interno, o desafio é enorme, porque a gente vai ter que, de alguma forma, conciliar esse papel educador,
pedagógico que nós temos, em condições normais, e agora se aflora mais ainda. Então, os tribunais de contas do Brasil estão atuando através de resoluções, respondendo consultas, mantendo reuniões de videoconferência com gestores, para estar junto do gestor. Esse é o papel pedagógico, que não se confunde com o papel fiscalizador que tem que estar presente. E aí é fundamental, o conselheiro César Miola falou aí, que a gente também está trabalhando de uma maneira atípica, é fundamental que os órgãos de controle se unam e se integrem ainda mais para fazer uma espécie de teia de proteção, na medida do possível, de forma preventiva, né? Por exemplo, analisando as dispensas de licitação, os pregões eletrônicos que agora também estão sendo realizados. Muitas vezes, o gestor que pode, a legislação da Lei 13.979 permite a dispensa, até como regra geral, mas é preciso ficar demonstrado que não houve a viabilidade de se fazer um pregão eletrônico, e até a própria legislação da pandemia, essa lei que eu me referi, ela fala do pregão simplificado, que tem prazos pela metade, e a gestão pode fazer de forma muito rápida. Então, os tribunais, a gente tem esse propósito, né, esse dever de estar atento a isso e também de exigir do gestor. O TCE de Pernambuco, por exemplo, na gestão do presidente Disseu Rodolfo de Melo Júnior, com apoio do Conselho e do próprio Ministério Público de Contas, nós aprovamos uma resolução que exige uma motivação especial nesse tempo de pandemia. Devido à agilidade que o gestor tem que ter, é preciso deixar motivado e é preciso dar total transparência. Aliás, a própria lei da pandemia, a 13.979, prevê que todas as despesas pertinentes à Covid estejam transparentes, de forma transparente nos portais de transparência. Então, esse é o grande desafio do controle, estar presente para colaborar, mas, por outro lado, não mitigar o seu poder de controlar, de fiscalizar, de estar atento à probidade, à ética, à economicidade. E ainda tem mais, que a gente pode falar sobre isso mais à frente, Rony, que é o desafio entre responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Isso que o Miola falou, a decisão do Supremo, os tribunais de contas começam a se deparar com questões, com casos concretos, e que às vezes tem que escolher entre princípios constitucionais mais amplos, dignidade da pessoa humana, o direito à vida, à saúde, uma aparente antinomia, um aparente conflito com regras de responsabilidade fiscal. Esse é um ponto também importante e também é um outro grande desafio nosso. Avançaremos para isso. Eu queria falar um pouquinho mais sobre controle, né? Nós temos aí uma explosão de denúncias de sobrepreços em contratações com o poder público. Nós temos aí a notícia de várias especificações técnicas, uma diversidade de equipamentos, sobretudo se a gente passar a pensar em respiradores, né, diversos objetos distintos para a contratação. Então, você não pode falar de um respirador sem ter essa especificidade técnica para poder apresentar determinados padrões de preço. Então, você tem respiradores mais simples, você tem respiradores integrados para UTI, e isso traz, né, uma grande variação de preço. Nós temos aí também uma oscilação nos preços, mesmo de produtos idênticos, fruto de uma pressão de mercado, de uma prática especulativa, e isso traz um desafio especial para os órgãos de controle, porque em tempos normais você tem uma previsibilidade e uma constância temporal dos preços que estão sendo praticados. Então, eu queria saber como é que os órgãos de controle estão lidando com isso e, mais especificamente, o gestor público que deseje se salvaguardar de eventuais questionamentos posteriores, qual é a conduta que se espera desse gestor. Por favor, conselheiro César Miola, e na sequência ouviremos o conselheiro Valdeci Pascoal. Há algumas exigências que eu penso se aplicam em quaisquer circunstâncias. É claro que no ambiente de pandemia, que leva à calamidade, nós temos a necessidade de mitigar. A própria legislação lembrada aqui pelo conselheiro Valdecir Pascoal vai nesse sentido. Agora, a referência, o termo de referência para qualquer contratação é fundamental.
ainda que em termos mínimos. Ricardo. Então, se o administrador pretende fazer uma contratação, a especificação técnica é imprescindível. Bem, qual é efetivamente o objeto que, no caso do exemplo mencionado, eu pretendo contratar? Qual é a finalidade desse equipamento? E, a partir daí, então, procurar referências de preços. É bem verdade que alguns itens estão em falta no mercado e, às vezes, depende até de um processo de importação. Nós tivemos notícias envolvendo, inclusive, a dificuldade de recebimento no país de determinados insumos ou de equipamentos. Isso precisará ser, evidentemente, ponderado. A par disso, é importante lembrar, nós temos no direito brasileiro uma recente alteração na lei de introdução às normas de direito, a antiga lei de introdução ao Código Civil, como era chamada mais remotamente, é o tempo que imagino nós todos tenhamos ingressado na faculdade de Direito. Isso. E ali, muito se falou nessa lei, se fala em relação ao chamado consequencialismo, se coloca muito sob a perspectiva do trabalho dos órgãos de controle, uma nova leitura de cenário, mas é preciso lembrar que essa mesma lei, na primeira das suas alterações, no artigo 20, comete essa responsabilidade também à administração, ao administrador, que deve justificar a prática do ato. Então, a primeira avaliação de cenário deve ser do próprio administrador e, a partir daí, então, deflagrar o processo. O que é que nós temos recomendado nos órgãos de controle de uma maneira geral? E nós temos orientado muito nesse sentido. Exatamente que se faça esse processo, o que seria o termo de referência ou o projeto básico, se dê a máxima publicidade a isso, se busque no mercado fornecedor as empresas que tenham, digamos, registro, aptidão para tal. Eu li, não faz muito, não estou fazendo juízo acerca do caso concreto, porque não conheço, mas a imprensa noticiou, o fato de um determinado ente da federação ter contratado o fornecimento, ainda no exemplo dos respiradores, parece que aqui é um item muito, digamos assim, problemático nesse processo. Esse ente da federação teria contratado o fornecimento de respiradores com uma casa de venda de vinhos. Bem, evidentemente, pode até ter mudado o objeto dessa empresa, mas chama, de fato, a atenção, desde logo, que o fornecimento possa se dar por um fornecedor, por uma empresa registrada legalmente para esse objeto, para esse item específico de comercialização. Junto com isso, me parece importante, nós, do controle externo, temos, digamos, uma tradição de estimular e de valorizar o controle interno. É preciso que o controle interno faça um processo de acompanhamento continuado, as controladorias, as unidades de controle, seja quais forem as denominações que elas tenham, que participem do processo. Eu recentemente recebi uma consulta telefônica de um gestor municipal, que reputo muito correto, muito idôneo, e eu disse, então, duas preocupações, prefeito, em relação a esse assunto. Traga o controle interno, a procuradoria jurídica do município para acompanhar o processo, porque muitas vezes os órgãos jurídicos são chamados apenas quando a questão é judicializada, e eles têm uma interface muito grande, muito importante com o controle interno, e a máxima transparência, e que esses informes sejam veiculados nos portais da internet de maneira ativa, na chamada transparência ativa, e que fique tudo ali registrado sem possibilidade de alteração da informação já veiculada. Que uma eventual alteração se faça por um ato subsequente, preservando a informação anterior, para que qualquer interessado possa, digamos assim, conhecer todo o iter daquela contratação, seja de prestação de serviço, seja de fornecimento de equipamento, ou até, eventualmente, numa situação não tão frequente, mas pode ocorrer de uma execução de obra emergencial nesse sentido. Eu só quero aproveitar a fala do meu colega Valdecir Pascoal de antes para ir ao encontro e dizer o seguinte: se nós estamos muitas vezes diante da perspectiva de escolhas trágicas, escolhas difíceis, é preciso também responsabilidade para verificar o que é efetivamente relevante e é necessário. Porque não vai se imaginar que a situação de afronta, de descumprimento eventual à lei da responsabilidade fiscal possa ser justificada, por exemplo, quando se investe em iniciativas que não se mostram prioritárias. E aqui não se trata de o controle externo substituir o administrador, tomar para si a decisão discricionária que afeta aquele investido da legitimidade democrática. Não se trata disso. E eu tenho um exemplo concreto, talvez ajude a ilustrar. Há poucos dias eu recebi um pedido de concessão de tutela
provisória numa licitação de um município que pretendia trocar boa parte da sua iluminação urbana por novos equipamentos. Mas esse município está enfrentando problemas de saúde pública. Será essa uma prioridade a ser atendida pela administração local? Repito, o controle não pretende se imiscuir nisso. Agora, quando nós admitimos a possibilidade de, à luz do princípio da proporcionalidade, da premência, da situação concreta que pode colocar a vida em perigo, nós não podemos entender que seja razoável um encaminhamento dessa forma. Então, o contexto todo nos leva a defender, para tentar sintetizar essa minha intervenção no particular, da necessidade de termos de referência muito claros, projetos específicos, busca de fornecedores que tenham efetivamente condições de fazer as entregas, dar publicidade, inclusive, às tentativas de abuso por parte do agente privado nesse processo, porque o dever de moralidade que se exige do agente público também se exige, se demanda daquele que vem com ele contratar, não é verdade? Então, esse dever de moralidade no âmbito da relação com o poder público, ele envolve os dois atores, o agente público e aquele do setor privado. E eu acredito que cabe a dever do administrador tornar públicas eventuais tentativas de sobrepreço, de achaque, de abuso do poder econômico, sobretudo num ambiente de pandemia. Muito obrigado. Perfeito. César, por favor, conselheiro Valdeci Pascoal. Rony, eu subscrevo tudo aí que o Miola disse, né, em relação a essa questão. Claro, quando a gente fala nessa questão do desafio e dessa flexibilização natural que a própria legislação, se você olha a PEC chamada PEC do Orçamento da Guerra, que está para ser aprovada agora finalmente na Câmara, ela tinha sido aprovada na Câmara, foi ao Senado, houve modificação, voltou para a Câmara. Ela prevê uma série de excludentes, por exemplo, como a própria regra de ouro, aquela regra tão cara ao setor público, né, ao direito financeiro, que desincentiva ou proíbe que se tome empréstimos para pagar a despesa corrente, a despesa ordinária, despesa do dia a dia. Uma crise grave como a gente vem vivenciando, isso passa a ser permitido excepcionalmente e temporariamente. Então, a própria legislação tem flexibilizado. Vai haver, naturalmente, uma flexibilização por parte do Judiciário e dos tribunais de contas, nessa aparente antinomia, repito, entre formalismo e o direito à vida, à dignidade e à saúde, mas isso não significa cheque em branco, né? Nem salvo-conduto. Miola falou aí da necessidade desse termo de referência, e eu agrego a isso a necessidade de uma motivação robusta. É preciso deixar claro em relatórios do controle interno, do gestor, qual aquele contexto que permitiu, que fez com que o gestor tomasse uma atitude tal. Isso é preciso estar... Aqui o TCE de Pernambuco editou uma resolução que especifica os itens que deve ter, por exemplo, numa dispensa, para deixar claro qual aquela situação, para justamente facilitar a atuação do controle quando for analisar a regularidade dessa despesa. A questão também da própria probidade, né? Não pode haver questionamento ético. E vem aí a transparência que é fundamental, o Miola falou e eu já falei aqui no início. E aqui em Pernambuco, por exemplo, e outros tribunais fizeram isso, nós determinamos que os gastos, depois do contrato realizado, esses gastos já viessem uma prestação de contas especial para o tribunal. Tanto o tribunal já pode atuar numa pesquisa que o nosso núcleo de auditoria faz nas dispensas, já pode ter aí uma espécie de biópsia, mesmo nesse contexto, né, em cima da gestão, fazendo uma metáfora aí com a saúde, o tribunal ali não substituiu o gestor, mas já atuar ali concomitante para e passo, mas também nós determinamos que assim que tivesse o contrato, já enviasse para o Tribunal de Contas toda a documentação, então aumentando o rigor desse próprio dever de prestar contas. Um outro aspecto que nós devemos observar, que é importante, é que se trata de um ano eleitoral. É um ano eleitoral. Esse ano, Miola sabe bem, e Rony também, que era um ano que agora, dia 5 de maio, já a partir agora de maio, várias regras de restrições fiscais previstas tanto na Lei de Responsabilidade Fiscal, como até na própria legislação eleitoral, de vedações, de condutas vedadas, e que, de alguma forma, muitas delas não vão ficar mais vedadas devido à emergência, à situação, ao contexto de pandemia. Mas, por ser um ano eleitoral e as eleições ainda não
estarem devidamente adiadas, né? Se vislumbra essa possibilidade, está no cenário, vai depender muito do decorrer da própria pandemia, mas é preciso um olhar ainda mais atento dos órgãos de controle, por se tratar de um ano eleitoral, tem esse componente. Como os órgãos de controle, de alguma forma, estão trabalhando remotamente, isso dificulta um pouco, mas é bom sabermos também que a maior parte das nossas auditorias hoje é feita em cima de sistemas, porque há os sistemas de contratação, de licitação, por exemplo, aqui em Pernambuco, o chamado sistema Sagres, todas as compras, os editais estão todos nesse sistema e muito da auditoria já pode ser feito mesmo de casa, com o auditor trabalhando, junto com sua equipe virtualmente, ele pode fazer uma auditoria quase nos mesmos moldes do que uma auditoria presencial. Então, mas o fato é que estamos trabalhando ainda com a capacidade não plena. Isso vai exigir uma integração maior. Ora, se num contexto normal de controle da gestão pública, cada órgão de controle não pode ser uma ilha, eu dou sempre o exemplo, a metáfora de uma banda de jazz, por exemplo, uma banda de música, em que cada músico seria, com seu instrumento, seria um órgão de controle. Cada um vai fazer ali a sua parte, mas é preciso estar em harmonia. É preciso criar uma espécie de rede. Cada controle tem o seu anzol, mas é preciso criar uma espécie de rede, né? Uma teia de proteção ao erário. Então, essa comunicação, auditoria do Tribunal de Contas, corpo julgador, Ministério Público de Contas, controle interno, Ministério Público Comum e as próprias polícias em algumas situações, as advocacias públicas também, isso vai ser importante para mitigar esse risco de irregularidades. E outro aspecto é que o descuido por parte do gestor na fundamentação do dever de transparência pode ser uma situação agravante quando o Tribunal de Contas for julgar as contas daquelas despesas. Então, se havia alertas por parte do tribunal, né, se o tribunal editou resoluções orientando como deveria ser aquela forma de executar aquela política pública e vem de uma forma diferente, o gestor estava alertado disso. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê esse instituto do alerta, o que pode se tornar um agravante e até configurar um dolo eventual. A gente acredita que a maior parte dos gestores tem essa consciência da responsabilidade desse momento. Mas sempre existe, nós temos aí, Miola lembrou o caso, tem outros casos também que os tribunais de contas estão se deparando e têm agido, são várias cautelares, a gente quando vê o noticiário do Brasil todo, cautelares de tribunais impedindo alguma despesa supérflua, como, por exemplo, festividades, né? Nesse momento. Então, aquilo que for adiável, sem querer substituir o gestor, mas é a prevalência do interesse público. Então, é um desafio grande, mas, sobretudo, motivação e transparência. E escolher, de fato, as políticas públicas mais relevantes. Eu queria continuar aqui nesse tema do controle, que eu acho que é o grande desafio do momento, antes de a gente passar para algumas outras questões, temos aí mais 20 e tantos minutos. O que é que se verifica hoje? Políticos e empresários se veem aí numa grande oportunidade, obviamente os políticos desonestos e os empresários criminosos, né, de praticar desvios por conta dessa flexibilização nas regras, nessas condições emergenciais para a contratação. Então, isso facilita a atuação criminosa de gestores públicos e de empresários. E aí, o que é que eu noto? Eu tenho tido lives praticamente diárias, e aí vamos para o direito privado. Tenho conversado com muita gente. Tradicionalmente, a revisão dos contratos públicos, as rescisões, dos contratos privados e as rescisões, elas se dão em hipóteses absolutamente restritas. A Lei da Liberdade Econômica reforçou, né, a força da vinculação do contratado, né, aquilo que foi ajustado, mitigando as possibilidades de intervenção do judiciário nos ajustes, a questão da função social do contrato, da justiça contratual, tudo isso começou a ser mitigado e agora chega a Covid e dá aí um choque nessa onda e um movimento de contrafluxo que vem sendo afirmado. Essa semana eu tive uma live com o advogado carioca, com o ministro Cueva, e aí se percebe
uma sensibilidade para revisões em circunstâncias que tradicionalmente não eram admitidas. A gente permitia no direito privado as revisões se houvesse uma alteração na base objetiva do negócio. Então, se o sujeito perdeu o emprego, ele não pode chegar para o banco e dizer, eu quero revisar porque eu perdi o emprego e não posso mais pagar. As circunstâncias particulares, privadas do devedor, são desimportantes para o cumprimento da obrigação. E isso também vale, em certa medida, para os contratos públicos. Né? Você vai ter aí uma alteração de circunstâncias objetivas e também subjetivas, e tudo isso passa pelo controle dos tribunais de contas. Um outro problema, nós temos aí gestores desonestos, mas, infelizmente, conselheiro Valdeci, aqui em Pernambuco nós conhecemos bem isso, nos pequenos municípios, né? A realidade de gestores que não são desonestos, mas são desqualificados. Eles tomam decisões equivocadas pelo desespero, pelo despreparo, e essa destrinça ela é particularmente importante. Eu antevejo, no âmbito das relações privadas, a criação de uma jurisprudência de exceção. Os institutos vão ser revisitados e vão ser relidos à luz dessas circunstâncias de uma condição de guerra. Tá? Agora, isso abre um flanco para a desonestidade. E aí é esse o grande desafio, tanto do judiciário quanto dos órgãos de controle, de fazer essa diferenciação. E aí eu perguntaria, como os tribunais de contas estão preparados para lidar com essa realidade? E será que também nos tribunais de contas nós teremos, não se pode falar de maneira adequada, porque a natureza não é jurisdicional, então a gente não pode falar propriamente de jurisprudência, mas vamos usar grosso modo dessa... Será que também aí nós teremos uma jurisprudência de exceção? E quais são as medidas de salvaguarda para poder fazer essa separação? Quem está agindo de má fé e quem efetivamente está agindo de maneira eventualmente precipitada, né, assodada, e como é que vai ser a responsabilização de um e de outro? Eu começaria por você, conselheiro Valdeci Pascoal. Sou eu primeiro? Sim. Tá. Agora a ordem aí. Tá, inverteram a ordem. Bom, Rony, veja, você toca em questões importantíssimas, né? Se isso já é uma preocupação nossa, em condições normais, temperatura e pressão, né? Esse joio e esse trigo, né? Existe, de fato, um déficit de governança. Esse déficit de governança ele existe no Brasil todo. É na União, estados e municípios. Os tribunais de contas já fizeram, através do Instituto Rui Barbosa, da própria Atricom, o presidente Miola esteve à frente disso há algum tempo atrás, os indicadores de governança fiscal, financeira, econômica, de pessoal, tecnológica. O Brasil tem um déficit de governança, é por isso que a gente não está ainda, por exemplo, na OCDE. Tá? Mas no âmbito, quando você compara União, estados e municípios, aí a diferença é grande. Os municípios realmente sofrem muito mais com esse déficit de governança. Então, você tem, na maioria das vezes, as irregularidades estão no campo da ineficiência, que também é um problema sério em matéria de desperdício de recursos públicos, e não da corrupção. Tem também corrupção. Os tribunais de contas têm uma dificuldade de detectar a corrupção, o dolo, porque a gente não trabalha com quebra de sigilo, a gente não tem instrumentos próprios do processo penal, são auditorias, mas muitas vezes nos deparamos, sim, com situações dolosas ou de dolo eventual, e isso acaba se completando, Rony. Por exemplo, um gestor que for pego, por exemplo, afrontando princípios da legalidade, da moralidade, da eficiência, na condução e se aproveitando desse momento, ele vai ter primeiro as contas julgadas irregulares pelos tribunais de contas. Hoje em dia, você é testemunha disso, você também atua nos tribunais de contas, nenhum gestor quer estar de alguma forma com contas irregulares, tem repercussão no campo eleitoral, e no mais das vezes surge no ciclo de responsabilização essa auditoria, esse processo de contas, de controle, ele vai ao Ministério Público quando há indícios de improbidade e de ilícito penal. O Ministério Público, no mais das vezes, entra com ações e depois o ciclo se fecha da responsabilização com o Judiciário. Temos diariamente exemplos
desse ciclo se fechando. Às vezes, demora, o devido processo legal no Brasil é muito complicado do ponto de vista de quantidade de recursos, né, de instâncias, mas o fato é que nós temos vários exemplos, casos concretos exemplares, em que uma atuação inicial do Tribunal de Contas, seguida de uma ação de probidade ou de uma ação civil ou de uma ação penal, culminou com uma responsabilização exemplar. Então, é preciso que a gente separe realmente essas situações em que o gestor agiu de forma irregular, com base nesse déficit de governança, de falta de estrutura. O conselheiro Miola falou aí do controle interno, né? É fundamental a existência do controle interno, onde você também que milita no setor privado, nas empresas privadas, toda empresa digna, né, tem que estabelecer mecanismos de auditoria interna, de controle interno, afora a auditoria externa que vem, que seria o nosso papel no âmbito do controle público, o papel dos tribunais de contas. Mas é muito precária ainda a auditoria interna. Até o setor tributário. Há vários estudos, e eu, quando fui presidente aqui do Tribunal de Contas em 2014, 2015, nós fizemos um levantamento da arrecadação, Rony, de impostos municipais, impostos próprios do município. E é quase nada. Não há, porque não há uma estrutura de governança tributária para instituir o ISS, para instituir o IPTU e o ITBI e criar uma máquina mínima de cobrança. E olhe que muitas cidades pequenas podem até se dar o luxo de dizer aqui não tem muito fato gerador, mas uma cidade já média já pode arrecadar o IPTU, já tem uma circulação de serviços importante. Então, se comprovou que, nesse levantamento, os municípios ficam muito dependentes, de fato, de transferências, no caso do FPM, que é a transferência obrigatória, mas também de convênios. E precisa ir a Brasília e trabalhar politicamente para receber aquele convênio. Então, tem esse déficit de governança, de estrutura de governança, mas tem também o mal feito. E esse mal feito, os sistemas de controle têm que ser implacáveis para que sirva de exemplo e não estimule a malversação de recursos públicos. Conselheiro Miola. Foi boa e sábia a sua decisão de deixar o conselheiro Valdecir Pascoal fazer a sua Levou de surpresa, porque ele, com a sua competência e experiência, bem sintetizou o tema. Eu vou nessa esteira. O tema da governança é uma questão que, digamos, se revela evidente na maioria dos poderes e órgãos da administração pública, e isso com reflexos, lembrou bem também o colega, no terreno não só da malversação, mas da ineficiência. Aliás, se perde muito mais neste país, seguramente pela ineficiência, do que pela própria corrupção, embora não estejamos aqui querendo, evidentemente, mitigar a importância desse problema que é deletério para a administração pública. O fato é que, em relação aos contratos, por exemplo, nós temos essa tempestade está envolvendo justamente não só as contratações processadas agora, mas aquelas em curso, aquelas pactuadas anteriormente, não tão frequentes ainda, mas as parcerias público-privadas, por exemplo, o equilíbrio econômico-financeiro desses contratos, as equações anteriores, quando nós vemos agora, por exemplo, no sistema rodoviário, que se diminuiu drasticamente a circulação de veículos, por exemplo, que isso era um componente da definição de uma tarifa. As concessões, as parcerias com as organizações sociais, com as OCIPs, os conveniamentos. Eu cito o exemplo da capital do Rio Grande do Sul, onde cerca de 85% das vagas oferecidas em creche na educação infantil 0 a 3 anos é fruto de uma relação convenial. E agora essas escolas estão fechadas por força de decreto editado pelo Poder Executivo, mas essas estruturas precisam se manter, elas têm custos fixos, ela tem pessoal vinculado e logo à frente poderá retornar. Então, exige um esforço muito grande de composição nesse processo, muito equilíbrio, que a gente observa que talvez daí também venham a surgir novas regulações para essa relação do poder público com o ambiente privado. Talvez, penso eu, agora divagando um pouco, a própria forma de o poder público admitir, usar essa palavra no sentido aberto, pessoal, pela via do concurso, ou provimento do cargo em comissão, ou contratação de serviços, passe a visualizar outras formas de relacionamento com o ambiente privado. É possível divisar isso, né? Temos a expressão não é minha, mas eu acho que é razoável utilizá-la, um direito provisório regulando esse momento que nós estamos vivendo, e importando também uma expressão que eu ouvi há poucos dias, vai se criar
aproveitando a colocação aqui do nosso mediador, uma espécie de jurisprudência da crise, inevitavelmente. Então, a nossa preocupação é tentar verificar a situação no caso concreto. Nós temos mecanismos para isso, na medida em que nós tenhamos um processo de indução à transparência, à governança, a essa preocupação da motivação do ato, foi muito bem lembrado aqui pelo meu colega Valdecir Pascoal, nós teremos mecanismos para, eventualmente, brecar já no nascedouro o ato ilícito, porque é válida também no âmbito do controle externo aquela expressão famosa do Malbatã, né? Há coisas que não voltam mais, a palavra dada, a pedra tirada, a oportunidade perdida, e eu costumo acrescentar a isso, por minha conta agora, o recurso desviado, seja pela corrupção ou seja pela ineficiência. Agora, a outra lembrança importante eu quero me agregar, porque é um tema pelo qual eu tenho muito apreço, não raras vezes os administradores, e agora com legítimo interesse, vão demandar no Congresso Nacional, aliás, parênteses, o Congresso Nacional está tendo um papel muito importante nesse processo da crise. O Supremo Tribunal Federal, idem, são dois atores institucionais que no contexto, e aqui eu não quero derivar para outro aspecto do debate, mas no contexto da institucionalidade brasileira, estão cumprindo um papel relevantíssimo. Poder Legislativo, casas congressuais e o Supremo Tribunal Federal. O Congresso decide agora a compensação das perdas das receitas de ICMS e de ISS para estados e municípios, está se calibrando, usando uma expressão que o meu colega Valdecir Pascoal gosta muito, está se calibrando agora o montante, eventuais mecanismos de compensação, contrapartidas, etc. e tal. Mas também, por outro lado, muitas vezes há entes públicos, e no municipalismo, na área da administração local, é muito frequente, e não se exercem as competências, por exemplo, para cobrar aqueles tributos que a própria Constituição e a lei prevêem. No caso do nosso estado, do meu estado, nós vemos lá mais de 50 municípios, por exemplo, toda a sua arrecadação própria não é suficiente sequer para pagar as despesas da Câmara de Vereadores daquele município. E em cerca de 300 dos 497 municípios, a receita própria não chega a 10% do total. Nós sabemos que há limitações. Municípios pequenos, com baixa atividade econômica, portanto, o ISS tem pouca possibilidade de ser cobrado, aí para o imposto predial e territorial urbano, mas eu costumo dizer o seguinte, o importante é que na dimensão daquela realidade local se exerça plenamente, até para que se faça justiça fiscal. Isso é muito importante. E eu vou pedir ao mediador, se tiver oportunidade ainda em algum momento desse nosso debate, de fazer uma breve referência depois sobre os impactos desse processo de pandemia e calamidade no âmbito de uma outra política pública, que é a política pública da educação. Muito obrigado, conselheiro César. Eu queria finalizar em relação ao conselheiro Valdecir, a última fala, já se despedindo, temos aí um pouquinho mais de 10 minutos, perguntar sobre o papel dos governos, né? Do Estado e do parlamento nesse momento de crise. E o conselheiro César já se prepara justamente para poder incursionar sobre esse tema que foi agora referido, que ele disse que gostaria de poder avançar. Então, separamos assim, o conselheiro Valdecir falará sobre o papel do governo do Estado na crise, do parlamento também, e o conselheiro César sobre esse ponto que foi agora trazido à baila. Por favor, conselheiro Valdecir. Perfeito, Rony. Veja, de fato, essa crise ela é desafiadora para o cidadão, para nós que estamos vivenciando ela, né, para todos os setores, privados e públicos, né, para a humanidade de uma maneira mais geral, claro, mas ela tem um desafio muito importante no âmbito da gestão pública e do Estado, como eu falei aqui rapidamente no início. Você tem um aparente paradoxo, que é a necessidade de gastar bem naquilo que é mais exigido agora, que é a área da saúde, mas também de assistência social. A gente pensa muito em saúde, que é a prioridade da prioridade, mas tem lá uma atividade econômica está parada, você tem esse programa de transferência de renda, que oxalá pudesse ficar definitivo, esse pode ser um dos legados, Rony Miola, na minha expectativa de como será o amanhã, eu faço aqui um breve parêntese, está a implantação dessa política pública da renda mínima. Todo país civilizado do mundo sonha, muitos têm,
e talvez tenha chegado a nossa hora de pensar seriamente em estabelecer essa política permanente de renda mínima. Isso iria, de alguma forma, trazer dignidade, trazer cidadania e amainar a desigualdade, né, e sobretudo, a pobreza. Então, esse é um aspecto importante. Então, o gestor tem esse desafio. Então, ele vai ter que priorizar aquilo que realmente é necessário, né? Ele tem que fazer escolhas. Miola lembrou bem, no direito financeiro, a gente tem um capítulo que é chamado de escolhas trágicas. Muitas vezes, o gestor, quando vai elaborar o orçamento e envia para o parlamento, ambos os atores, tanto o executivo como o parlamento, muitas vezes tem que sacrificar uma política pública porque a outra é mais importante. Dada uma limitação de recursos, os recursos são escassos, muitas vezes você tem dinheiro para uma creche, mas não vai ter para o posto de saúde, e ambas são políticas públicas importantíssimas. Isso em tempos normais, quanto mais em tempos da crise instalada que a gente enfrenta nesse momento com a pandemia. Então, esse é um aspecto. Então, o gestor tem que ser ousado, ele tem que ser ágil, ele tem que criar, ele tem que inovar. E outro aspecto é exatamente o papel do governo federal. Isso que nós falamos aqui agora, há pouco, sobre a necessidade, o governo federal é que tem as ferramentas monetárias e fiscal, né, de estabelecer, junto com o Congresso Nacional, uma política compensatória, não só essa transferência de renda, mas também a política de compensação de tributos que deixarão de ser arrecadados por estados e municípios. Por que isso? Porque é a União, a própria Constituição delega à União esse papel de se endividar, de emitir títulos públicos e até de se valer. Hoje, quem lê os jornais de hoje, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Globo, trazem artigos importantíssimos, inclusive a declaração do próprio ministro Paulo Guedes, que tem uma vertente, uma formação mais liberal, mais ortodoxa na economia, admitindo o uso da política monetária, no sentido de emitir moeda da forma adequada, via compra de títulos públicos. Isso não teria o condão de afetar a inflação. O grande temor, por exemplo, de uma situação normal, emitir moeda, é gerar inflação. Já passamos por esse filme e não queremos voltar a ele. Precisa ter prudência nisso. Mas o governo federal tem essa possibilidade de endividar e tem que socorrer. Esse socorro é temporário, enquanto volta-se à situação normal. É bom que se diga isso. Por parte do parlamento, eu corroboro o que Miola disse aqui. O parlamento tem dado uma demonstração de responsabilidade. Nós, como cidadãos, muitas vezes temos críticas ao parlamento, é normal isso, mas, nesse momento, tem dado uma resposta bastante razoável, com a aprovação dos decretos legislativos de calamidade. O parlamento, quando eu falo tanto o Congresso Nacional como as Assembleias Legislativas e câmaras municipais, mas o Congresso, sobretudo, agora está trabalhando o orçamento da PEC da guerra, esse nome de guerra, porque a situação se assemelha a uma situação de guerra, né, de regras excepcionais, é guerra em defesa da vida, vamos dizer assim, e, no caso, para dar segurança jurídica, esse gestor, que em tempos normais já tem um certo temor, né, Miola? Já tem um certo temor de assinar lá os documentos sob pena de ser responsabilizado pelos órgãos de controle. Existe isso é de boa fé. Então, o Congresso trabalhou uma proposta que vai dar mais segurança jurídica, embora a própria Lei de Responsabilidade Fiscal já traga no seu artigo 65 exceções para épocas de calamidade, mas se viu um fenômeno que está acontecendo agora, e eu lembro aqui da Escola da Exegese, quando se aprovou o Código de Napoleão, em 1804, o direito ele se presumia perfeito, esse código. Ele passou não sei quantos anos para ser aprovado. Foi aprovado o Código Civil de Napoleão, em 1804, e era uma lei quase imutável, ninguém achava que ela ia ser mudada. 10 anos depois, um jurista francês escreveu um artigo chamado A Revolta dos Fatos contra o Código, mostrando que há toda uma dinâmica social, econômica e jurídica, que os fatos vão acontecendo e o direito tem que ir se adequando a esses fatos. É o caso agora. Vai existir, sim, uma jurisprudência de crise, uma jurisprudência tanto no âmbito dos tribunais de contas, quanto no âmbito do Poder Judiciário. Ela vai ser temporária, porque ela precisa dar uma resposta. Então, entre esse aparente conflito entre responsabilidade social e responsabilidade fiscal, à luz dos preceitos constitucionais, é preciso primar e dar uma interpretação conforme a Constituição, é uma técnica de hermenêutica isso, né? E dar prevalência aos princípios como o direito à vida, o direito à dignidade, o direito à saúde.
né? Sem prescindir da probidade, da ética, da transparência, da economicidade. Então, esse é o grande papel, Rony, do desafio dos gestores, né, de saber escolher, de gastar com probidade e com ética, mesmo diante de uma flexibilização, e do parlamento de assegurar essa segurança jurídica aos gestores para que eles tenham mais agilidade na implementação de políticas públicas tão importantes para a salvaguarda da vida humana. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Miola, temos 3 minutos. Em 3 minutos o nosso sinal cai no Instagram. Então, vou lhe passar a palavra pedindo aí que use o seu poder de síntese. Muito obrigado. Que não é tão grande, mas vou me esforçar nesse sentido. Muito obrigado. Não, nós falamos aqui bastante sobre a política pública da saúde. O conselheiro Valdecir Pascoal lembrou também muito apropriadamente a assistência social. Poderíamos falar da segurança pública, que é um outro eixo fundamental num ambiente como esse. E eu gostaria de referir rapidamente o tema da educação, porque também presido o Comitê da Educação do Instituto Rui Barbosa, que orienta, ajuda, colabora com os tribunais de contas nesse processo de mitigação dos efeitos da pandemia na educação. Hoje nós temos por volta de 50 milhões de crianças e jovens que não estão tendo atividades presenciais. Cerca de 40 milhões são das redes públicas, enfrentando dificuldades. Não há praticamente ensino à distância no ambiente das escolas públicas, muito raras as exceções. Então, há atividades desenvolvidas modo remoto, com muitas limitações, restrições. Nós temos procurado estimular as atividades possíveis, utilizando o contato direto com as famílias, quando isso é viável, utilizando veículos como a televisão e o próprio rádio, que penetra em todo o território nacional. São mais de 9 mil emissoras de radiodifusão em todo o Brasil que poderiam ser melhor utilizadas, em parceria com as associações. Me parece que há um espaço muito grande para isso. E nós temos estimulado, sobretudo, que se façam ações para manter o vínculo dos alunos, das crianças com as escolas, prevenindo uma futura evasão, que já é muito grande em muitas redes brasileiras. Há agora também um acordo de cooperação entre o Conselho Nacional do Ministério Público, o Unicef e os tribunais de contas, com ações nesse sentido. Então, é importante trazer à tona os impactos da pandemia no âmbito da política pública da educação e o propósito de atores dos ambientes governamentais, conselhos de educação a partir do CNE, conselhos estaduais, conselhos municipais, dirigentes de educação, seja do CONSED, seja da Undime, que tem trabalhado muito. Então, eu quero arrematar aqui dizendo também desse trabalho que se faz nesse sentido e prestando uma homenagem não só aos profissionais da saúde, mas aos profissionais da educação. Eu acho que eu aqui posso falar pelo meu colega Valdecir Pascoal também. Nós acompanhamos o trabalho desses agentes, dizendo da sua importância. E concluo com uma frase de Santo Agostinho que diz: a esperança tem 2 filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. Sigamos com muita fé, com muita confiança, porque vai se superar esse quadro de dificuldades com esforço e engajamento. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao conselheiro Valdecir, ao conselheiro Miola, e agradecer a você que nos assiste de casa, esperando reencontrá-lo em mais uma edição do ESO ao Vivo. Boa noite, fiquem com Deus. Obrigado.